Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, irmãos, salve Maria Imaculada. Hoje gostaria de falar com vocês sobre os pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, Nossa Senhora que veio pedir reparação em Fátima, as ofensas feitas a Deus e ao seu Imaculado Coração. E foi revelado à irmã Lúcia quais são esses pecados contra o Imaculado Coração de Maria. Eu gostaria de falar com vocês justamente sobre isso, mas para iniciar, peguemos as Sagradas Escrituras, onde Deus vai nos falar através das Sagradas Escrituras. Em Lucas, capítulo 1, versículo 26 em diante. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada, com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Essas são para nós as palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados, nós vemos a importância desta mulher na Sagrada Escritura, na história da salvação da humanidade. Ela é o Fiat que mudou o mundo, ela é o Sim que mudou o mundo. Ela não é como nossos irmãos protestantes falam, uma mulher qualquer, e que tristemente até alguns pseudo-católicos, alguns católicos de meia tigela dizem que ela foi uma mulher comum. Não, ela não foi uma mulher comum. Pois o anjo chega para ela e fala: Ave cheia de graça. Não é agraciada como algumas bíblias protestantes deturpam o escrito original. No escrito original é ave cheia de graça, é no sentido puro, pleno da graça de Deus, que nenhum ser humano conseguiu. Só a Virgem Maria foi cheia da graça de Deus, cheia do Espírito Santo, a esposa do Espírito, como a própria igreja vai a chamar. E no entanto, as pessoas têm negligenciado a Virgem Maria, têm escondido a Virgem Maria. Nossa Senhora que permaneceu calada praticamente durante as Sagradas Escrituras, nos Evangelhos. No entanto, Cristo nos dá ela como mãe, como exemplo, como modelo. Porque diz a Sagrada Escritura que Maria guardava tudo no coração. E se ela guardava tudo no coração, ela conhece, no coração dela tem plenamente o que é a vontade de Deus, pois ela era cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Então este Imaculado Coração está plenamente de Deus, cheio de Deus, pois ela conviveu com Cristo, ela carregou no ventre dela o Cristo. Nenhuma mulher, por mais santa, entre aspas, que seja, não teve a graça da Virgem Maria de carregar por 9 meses Deus no ventre. Ela carregou Deus no ventre, ela lamentou Deus no ventre. Negar a Imaculada Conceição da Virgem Maria, negar que a Virgem Maria é Mãe de Deus, é negar que o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Porque se o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós, ele se fez carne e habitou no seio da Virgem Maria. Então ela não é uma mulher qualquer.
já desde do Antigo Testamento já era profetizado. Vemos em Jó 14:4, por exemplo, onde vai dizer: pode o puro vir de um ser impuro? Jamais. E como poderia vir em Jesus, Deus vindo ser impuro? Não, a Virgem Maria era toda pura. Tanto que o anjo vai dizer: ave cheia de graça. E às vezes, irmãos, entrando aqui na devoção à Virgem Maria, a devoção da Virgem Maria ela não é humana, ela é divina, pois foi Deus quem instituiu. Se você tiver a oportunidade de pegar a sua Bíblia, você pode ver lá no final do Evangelho de João, na crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 19, versículo 16, está escrito o seguinte: quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Vemos aqui, irmãos, que Cristo, a vontade de Deus, é que sejamos filhos da Virgem Maria, pois já diria os santos da igreja, como São Luís Maria Grignon de Montfort, que quem não tem a Virgem Maria como mãe não pode ter Deus como pai, porque Deus é pai de Cristo, e a Virgem Maria aqui na terra também foi a mãe de Cristo, que é Deus. Então não tem como ser filho de Deus pela metade, pois foi vontade de Deus Pai que a Virgem Maria fosse a mãe do seu filho. E também é vontade do Filho, vontade de Deus, que na cruz falou: eis aí a tua mãe. E depois falou para a Virgem Maria: eis aí o teu filho. Está aqui prefigurado na pessoa de João toda a humanidade. Todo aquele que quer ser salvo deve seguir a Virgem Maria como mãe. O discípulo a levou para casa. Será que nós também temos a levado para casa? Ou a temos jogado para fora, como os nossos irmãos protestantes fazem, até renegando aquilo que o próprio herege fez? Lutero, que fez o grande cisma, iniciando a grande revolução protestante, ele não negava completamente o culto de veneração à Virgem Maria. Já hoje tem essa depravação toda, essa deteriorização da devoção à Virgem Maria, inclusive por muitos católicos, muitos falsos católicos, onde nós vemos, por exemplo, que o primeiro devoto da Virgem Maria, o primeiro consagrado a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, foi São João Batista, pois vai dizer também no Evangelho de Lucas que a Virgem Maria foi visitar Isabel, que estava grávida, que tinha o São João Batista no ventre, e mal saudou Maria, Isabel sentiu seu seio estremecer. E ela disse: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E de onde vem a minha honra de vir a mãe de meu Senhor? A honra de receber a mãe de Deus é grande. Por isso eu não temo em dizer que é uma desgraça as pessoas que não têm Maria como mãe. É uma desgraça, pois não tem esta honra. Não tem esta honra de vir a mãe, a mais pequena. Dizem alguns exorcistas que ao perguntarem para os demônios e Deus obrigar os demônios a falar a verdade e perguntar por que eles odeiam tanto a Virgem Maria, e os demônios vão dizer: porque ela é muito humilde. Porque a Virgem Maria, sendo elevada a Deus, sendo elevada acima dos outros homens, porque ela foi escolhida para ser a mãe de Deus, a mãe de Deus Filho, ela foi tão humilde que ela falou: eis aqui a escrava do Senhor. Algumas Bíblias têm a tradução de serva, mas ela não falou só serva, foi no sentido amplo. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Será que nós temos feito como Maria, dizendo: faça-se em mim segundo a tua palavra? Ou temos feito: faça segundo a nossa palavra? Pois muitos católicos não sabem o que é a verdadeira devoção à Virgem Maria. E por isso, em Fátima, Nossa Senhora apareceu e contando os horrores, mostrando aos pastorinhos do inferno as almas que iam para o inferno por causa dos pecados. E Nossa Senhora pedia a reparação desses pecados, principalmente dos pecados cometidos contra o Santíssimo Sacramento. E vemos hoje essas grandes modernidades, essas grandes porcarias que vêm destruindo a liturgia, grandes pecados no santo sacrifício da missa, e principalmente também os pecados contra o Imaculado Coração de Maria. E a Virgem Maria fala: Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. E vemos também a revelação à irmã Lúcia,
que era uma das pastorinhas de Fátima, pedindo para a comunhão da reparação do sábado. Então pediram, o padre Gonçalves perguntou diversas coisas para a irmã Lúcia, e uma das coisas era por que deveria ser 5 sábados. E então a irmã Lúcia foi rezar diante do Santíssimo Sacramento, e Jesus lhe revelou, dizendo que era 5 sábados, porque era 5 também os principais pecados contra o Imaculado Coração de Maria. E será que nós não estamos cometendo esses pecados, irmãos? Eu vou enumerar e depois falar um breve comentário sobre eles. Vai dizer a irmã Lúcia, vai dizer Jesus à irmã Lúcia: minha filha, o motivo é simples, são 5 as espécies de ofensas e blasfêmias proferidas contra o Imaculado Coração de Maria. Primeira, as blasfêmias contra a Imaculada Conceição. Segunda, contra a sua virgindade. Terceira, contra a maternidade divina, recusando ao mesmo tempo recebê-la como mãe dos homens. Quarta, os que procuram publicamente infundir nos corações das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio para com esta Imaculada Mãe. E quinta, os que a ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. Eis, minha filha, o motivo pela qual o Imaculado Coração de Maria me levou a pedir esta pequena reparação e, de atenção a ela, mover a minha misericórdia ao perdão, para que essas almas que tiveram a desgraça de a ofender. Quanto a ti, procura sem cessar, com as tuas orações e sacrifícios, mover-me a misericórdia para com essas pobres almas. Veja, Jesus, veja, meus amados, como o coração de Jesus dói, como o próprio coração da Virgem Maria dói. Ela que se silencia nos evangelhos, ela no céu, vendo os ultrajes contra Jesus, eucarísticos, contra a igreja, perseguições à igreja, perseguições a ela. Ela pede a Jesus esta reparação, e não é para ela a reparação. Veja a humildade da Virgem Maria. Ela não pede a reparação para ela, ela pede a reparação para que as almas possam ser salvas, para que ela sendo reparada, esses ultrajes dela sendo reparada, as almas possam ser salvas. E então Deus, Jesus Cristo sendo Deus, Ele fala que vai voltar o olhar de misericórdia para os homens. Porque não achem vocês, amados, que as pessoas fazendo isso que fazem com as imagens sagradas da Virgem Maria, chamando até a Virgem Maria de prostituta, como alguns irmãos protestantes fazem, não achem que isso convém ao coração de Deus e agrada. Isso vai ter um preço muito grande. Isso vai ter um preço muito grande. Talvez, se tratando de ignorância, talvez essa pessoa nem vá para o inferno, mas o purgatório vai ter muita coisa, e talvez muitas vão para o inferno. Mas por isso nós, que somos os verdadeiros escravos da Virgem Maria, que somos os verdadeiros devotos, a quem aquela lá em La Salette, Nossa Senhora em La Salette pediu, dizendo que estava na hora dos verdadeiros apóstolos dos últimos dias se levantarem, que são os verdadeiros devotos da Virgem Maria, nós temos que reparar. Nós temos que anunciar. Se os protestantes estão inventando mentiras, deturpando a consagração à Virgem Maria, deturpando a devoção, ensinando heresias, nós temos que anunciar a verdade. Chega de ficar só com mimimi. Temos que anunciar a verdade e rezar o terço. Se o terço não der certo, rezamos o rosário, as 1000 Ave Marias, comunguemos, façamos as comunhões reparadoras, anunciemos a Virgem Maria, anunciemos o tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria, estabeleçamos em nome de Jesus a vitória do Imaculado Coração de Maria sobre a terra. Pois a vitória do Imaculado Coração de Maria é a vitória do Sagrado Coração de Cristo. Pois Cristo está unido a Maria. Não tem como separar Cristo da Virgem Maria. Nem na cruz Cristo foi separado da Virgem Maria. E no último suspiro, quando Cristo vai falar as últimas palavras, como uma espécie de testamento espiritual, Cristo fala: eis aí a tua mãe. Eis aí a tua mãe. E já falando nisso, já que eu citei eis aí a tua mãe, podemos citar esse segundo pecado contra o coração imaculado de Maria que Jesus cita. Eu vou começar pelo segundo, que é contra a sua virgindade. Ora, se Jesus teve outros irmãos nascidos do ventre da Virgem Maria, por que Cristo falou com João: eis aí a tua mãe, e falou para a Virgem Maria: eis aí o teu filho, para a Virgem Maria, para São João cuidar da Virgem Maria? Se Cristo teve outros irmãos, ora, Cristo teria falado com seus irmãos para cuidar dela? Ela foi virgem antes, durante e depois
nascimento de Cristo. Meus irmãos, lá aonde passou Cristo durante 9 meses, aonde passou Cristo, aonde ficou Cristo, por onde passou, né, nessa porta para o mundo. Você acha que era digno de um ser humano como eu e como você estar morando lá durante 9 meses e nascer? Que era um lugar de Deus, um lugar santo, preparado. Não tem como isso é uma heresia tremenda. Um lugar que foi totalmente preparado divino. Por isso nós chamamos a Virgem Maria como a Arca da Nova Aliança. Era a Arca da Nova Aliança. Ora, a antiga Arca da Aliança não era a que trazia os objetos sacros? Pois na Arca da Nova Aliança estava justamente o próprio Deus, o Verbo que se fez carne. Ela foi totalmente virgem, totalmente santa. É terrível como vemos irmãos falar contra a virgindade da Virgem Maria, contra a virgindade dela. E podemos ver também ligando contra esse primeiro pecado que Jesus cita, que são as blasfêmias contra a Imaculada Conceição. Quantos até católicos cometem este pecado? Meu Deus do céu! Como já dito aqui, em Jó 14,4 diz: pode o puro vir de um ser impuro? Jamais! E também a profecia sobre a Virgem Maria em Cântico dos Cânticos 4,7: tu és toda formosa, meu amor, não há mancha em ti. Não há mancha, não há contra-mancha. É o próprio Cristo que também fala aqui nessas revelações. Talvez você não acredite nisso nem nessas coisas, porque está dizendo que foi por um católico. Talvez se dissesse para o seu pastor protestante, você confia nele, mas como está escrito em Atos dos Apóstolos 5,19, se não me engano, é preferível confiar antes em Deus do que aos homens. Mas você pode dizer, talvez seja mentira, mas se dissesse para o meu pastor eu acreditava. Pois bem, na minha conta do YouTube, lá católico, graças a Deus, tem um testemunho do ex-pastor protestante, o Alberto Maria, aonde ele perseguia a Virgem Maria, cometia todos esses pecados que Jesus enumera. Então a Virgem Maria apareceu para ele e ele se converteu. Olhem lá e vejam o testemunho da vida dele e julguem de acordo com o testemunho da vida dele. Se as minhas palavras não são dignas, se talvez nem as palavras de Cristo, a irmã Lúcia, não são dignas. Vejam o testemunho de um ex-pastor, que também não acreditava na Imaculada Conceição, nem na virgindade, e ultrajava a Virgem Maria. O próprio catecismo da Igreja Católica, os documentos vão dizer sobre a Imaculada Conceição. Pelo amor de Deus, católicos, deixem de ser mornos. Vão buscar o catecismo, ver as coisas belíssimas que ele diz sobre a virgindade da Virgem Maria, sobre a Imaculada Conceição. Ela foi pura. Ela foi mãe de Deus. Ora, Jesus não é Deus, então ela é mãe de Deus Filho. Como pode? Repito, como pode, por aonde Cristo passou 9 meses e por onde Cristo passou, como pode outra pessoa ter passado? As Escrituras para os irmãos de Jesus. Ora, a Sagrada Escritura era numa época que a linguagem era mais pobre. A palavra irmãos designava os parentes próximos como primos, sobrinhos, por exemplo. Como podemos dizer, por exemplo, que São João Batista era irmão de Jesus, pois eram parentes próximos. Estudem, está lá no catecismo, está em toda a doutrina da Igreja Católica. Vamos estudar os padres da Igreja Primitiva, o que eles falavam sobre a Virgem Maria. A devoção à Virgem Maria não foi algo que começou agora do século XX para cá, não foi. Paremos de inventar essas mentiras. Vejamos o terceiro pecado contra o Imaculado Coração de Maria, que é contra a maternidade divina, recusando ao mesmo tempo recebê-la como mãe dos homens. Ora, meu Deus do céu, no Evangelho de São João, vou ler de novo. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao seu filho: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Meu Deus do céu, Cristo nos dá a Virgem Maria como mãe. E na pessoa de João, representando a humanidade, representando todos os católicos, todos os cristãos que são verdadeiramente filhos de Deus, ou seja, também tem que ser filhos da Virgem Maria.
Se ter a Virgem Maria como mãe fosse uma heresia, Cristo seria um herege, pois ele disse para João: eis aí a tua mãe. Ele não disse se fosse apenas um cuidado, além do que eu já disse, teria dado a alguns irmãos, supostos irmãos de Jesus, como não tem, então foi dado a João. Não foi meramente o cuidado, porque senão ele teria dito: cuida como se fosse tua mãe. Mas ele diz: eis aí a tua mãe. Ele institui a Virgem Maria como mãe, como nossa mãe. E Cristo também vai dizer nos evangelhos: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, se há 2000 anos nós temos a Virgem Maria como mãe, não é um pastor de porta de esquina que vem dizer que a Virgem Maria não é mãe, é uma mulher qualquer, e que nós estamos sendo idólatras em ter a Virgem Maria como mãe, sendo que foi o próprio Cristo que nos deu ela como mãe. Ora, se é uma falta de respeito, se é uma falta de respeito você recusar um presente de uma pessoa importante, quanto mais a gente recusar um presente tão importante de Deus, que nos dá como presente sua própria mãe. O Cristo fica ofendido. Não só a Virgem Maria fica ofendida em vermos-a renegando, como o próprio Cristo. Cristo que nos deu ela. Deus deu tudo para nós. Deus Pai nos deu Filho. Deu o Filho e o Espírito Santo. E Cristo nos deu tudo, nos deu seu corpo para comer na Eucaristia, que é o sacrifício da cruz. Ele nos deu tudo, seu corpo, seu sangue, e nos deu a sua vida por inteiro, e nos deu até a sua mãe. E nós o rejeitamos. Que terrível este grande pecado. Repito, o céu e a terra passarão, mas as palavras de Cristo nunca passarão. Nunca passarão, nunca, nunca, nunca. O quarto pecado contra o Imaculado Coração de Maria: os que procuram publicamente infundir nos corações das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio para com esta Imaculada Mãe. Meu Deus do céu, eu lembro que quando eu era criança, eu estudava uma escolinha particular. Graças a Deus, a professora era católica e nós cantávamos aquela musiquinha, né? Mãezinha do céu, eu não sei rezar. Como era lindo aquilo. Hoje em dia as crianças estão cantando funk, cantando pornografia. A gente não tem um modelo de santidade, a gente vive no pecado e a gente não ensina as crianças a terem um modelo de santidade da Virgem Maria. E aí as crianças vão indo no pecado. E quantas vezes nós vemos os protestantes e os ateus indo logo direto nas crianças que ainda não tem uma fé forte, porque muitas vezes por negligência dos pais que não ensinam desde pequeno e vão ensinando contra o Imaculado Coração de Maria e vão ultrajando essa mãe e vão crescendo como grandes perseguidores da Virgem Maria. Como é triste isso. Nós vemos, por exemplo, na vida da própria irmã Lúcia, vidente de Fátima, que a mãe dela até batia nela quando ela falava nas aparições, dizendo que era mentira, mas por zelo, porque ela deu a catequese desde pequeno, ensinava tudo sobre a Virgem Maria, sobre a catequese da igreja. A irmã Lúcia até sabia que as surras que ela levava muitas vezes da mãe dela era até em reparação ao Imaculado Coração de Maria, pois era uma penitência que ela tinha que passar. E hoje em dia nós não ensinamos nada. Nós vemos, por exemplo, a Beata Jacinta, uma das videntes de Fátima, junto com o Beato Francisco, seu irmão, que a própria irmã Fátima, sendo mais velha, com 10 anos de idade, ela foi a primeira catequista, ela ensinou as crianças. Então a Virgem Maria, vendo aquele amor, apareceu a elas e os fez santos. Será por que está faltando santos hoje em dia? Será que não é porque desde a infância estão acabando com o Imaculado Coração de Maria, com a devoção? Muitas vezes as pessoas dizem: não tem importância você ser católico e ser protestante, é tudo a mesma coisa, está segundo o mesmo Deus. Heresia tremenda. Talvez eles sejam salvos, sim, por ignorância, porque muitos vão por ignorância, mas muitos que são protestantes têm a vocação de ser sacerdotes, têm a vocação de ser santos, grandes santos, fundadores de comunidades. E aí ficam essa porcaria que vemos hoje. Cada um fundando sua igreja com suas próprias regras. E ambas, quase por unanimidade, acabando com o Imaculado Coração de Maria. Olhem o mundo, irmãos. Podemos ver, já estava em crise na época de Fátima, quando Nossa Senhora apareceu em Fátima. Olhem o mundo, lá do início do século XX, quando Nossa Senhora apareceu, para hoje. Como é que está? A devoção ao Imaculado Coração de Maria esfriou e podemos ver que mesmo o protestantismo crescendo não foi a mesma coisa, porque como o protestantismo cresceu, também cresceu as heresias de ateísmo,
de paganismo. Vemos hoje em dia que muitas pessoas acham que pode ser de Deus, é a mesma coisa ir para baile funk, ter vida sexual ativa. Vemos as roupas pornográficas, como a própria Virgem Maria fala, que viriam modas que ofenderiam muito a Jesus Cristo. E o que surgiu depois? Foram o véu, a saia, os vestidos, ou foram as calça jeans que as pessoas usam de forma depravada? As mini shorts, mini saias? E podemos ver que isso começa na infância, não só de falar contra a Virgem Maria, mas como não seguir o exemplo da Virgem Maria. Eu levo o filho dos vizinhos ali para a escola e eu vejo como crianças de 7, 8 anos, as meninas usando mini shorts, mini saias. Aí infelizmente acaba um tarado cometendo pedofilia. Aí vai dizer, que mundo é esse? Mas é um mundo que não se dá exemplo, que não se ensina às crianças. A Virgem Maria, em todas as aparições, ela apareceu vestida decente. Ela não vestiu com essa modernidade maldita. E vai as crianças se vestindo como pequenas prostitutas. Me perdoe o termo, mas é isso que acontece. E eu falo isso porque infelizmente na minha família teve isso. Eu via primas minhas pequenas usando maquiagenzinhas desde 5 anos de idade. E hoje em dia nós ensinamos elas a fazerem isso. E não ensinamos a seguir as virtudes da Virgem Maria. E nós não falamos da Virgem Maria, porque se nós falássemos da Virgem Maria com real devoção, com real fervor, que é a vontade de Deus, as pessoas não somente falariam, mas viveriam segundo a vontade de Deus. E aí ficam infundindo na criança que não se deve amar a Virgem Maria, que a Virgem Maria é uma mulher qualquer. E aí vai acontecendo o quê? Elas vão se tornando uma mulher qualquer, porque ora, se ensina para as crianças que a mãe de Deus, a mãe do Cristo Jesus foi uma mulher qualquer, elas também podem ser uma mulher qualquer, e nem são como Santa Maria Madalena, elas são como Santa Maria Madalena antes da conversão, e vai ensinando as crianças assim. Podemos ver, irmãos, as crianças, 8 anos de idade usando droga, na prostituição, na promiscuidade. Isso é terrível. E começa quando não se tem a devoção à Virgem Maria, quando se afasta das coisas de Deus. E o 5º pecado, os que ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. Eis, minha filha, o motivo pelo qual o Imaculado Coração de Maria me levou a pedir esta reparação. Meu Deus! Quanto pastor protestante ignorante, que só pode ter sido inspirado no 5º dos infernos, pega as imagens da Virgem Maria e quebra, dizendo que é idolatria. Ora, Deus proíbe a imagem de ídolos. Ninguém está cometendo um culto de latria com a Virgem Maria, que é um culto de adoração. Esse nós só temos para Deus, a Cristo que está no Santíssimo Sacramento, ao nosso Deus vivo, real, não a Virgem Maria. Nós fazemos o culto de veneração. E temos a Virgem Maria para ver o retrato dela. Não tinha foto, por exemplo, na época. Eu vejo muitas vezes a incoerência no mundo protestante. Eu não posso ter uma imagem da Virgem Maria para me lembrar dela, que é uma heresia, que é uma adoração, mas vemos muitos protestantes com aquelas imagens, principalmente os adventistas do 7º dia, que ficam com aquelas fotos da volta de Jesus, de não sei o que, com alguns rostos. Ora, não seria idolatria? Deus também mandou criar imagens. Ele proibiu imagens de ídolos e não imagens sacras. Vemos, por exemplo, que ele manda fazer a serpente de bronze, e quem olhasse para essa serpente seria curado. E vemos que essa é uma prefiguração do Cristo, que Cristo é levado também na cruz. Quem olhasse para ele seria curado, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único mediador de salvação. E o Cristo que antes de estar na cruz esteve no ventre da Virgem Maria. Nós também olhamos para a Virgem Maria, e ela que no coração dela tem todas as coisas de Deus, também somos curados. Pois como vemos aqui, Maria pediu para Jesus e Jesus concedeu esta pequena reparação. Vejam, por exemplo, o testemunho do ex-pastor Alberto Maria no meu canal do YouTube. E vejam, por exemplo, ele quebrava imagens da Virgem Maria, queimava livros católicos, era um verdadeiro perseguidor. Então, reparemos, pois a Virgem Maria em Fátima, o principal mandamento dela, o principal pedido dela foi reparação a ela. As almas estão indo para o inferno por falta de que as pessoas façam penitências por elas, e principalmente contra o Imaculado Coração de Maria. Meu Deus do céu!
Às vezes, quando as aparições da Virgem Maria são para graças, todo mundo segue, como vemos, por exemplo, a Santa Catarina Laboré, Nossa Senhora das Graças, que nos dá a medalha de Nossa Senhora das Graças. Eu mesmo já consegui, graças perante essa devoção. Aí todo mundo segue, porque somos falsos devotos, como no Tratado da Verdadeira Devoção Virgem Maria diz. Depois eu queria falar sobre isso mais especificamente, mas lá diz, por exemplo, os devotos presunçosos, que só são devotos para pedir as graças à Virgem Maria. Por exemplo, como eu já disse, lá, Nossa Senhora das Graças, todo mundo quer seguir. Agora, quando Nossa Senhora vem e aparece pedindo reparação, ninguém quer fazer os jejuns que ela pede, ninguém quer fazer as penitências que ela pede, ninguém quer fazer os atos de reparação que ela pede. Não adianta você reclamar que o mundo está como está, que falta Deus, porque não está faltando Deus, está faltando você levar o Deus que você tem, porque com certeza nós que tivemos uma experiência com Deus, devemos levá-lo, porque uma das coisas que a Virgem Maria reclamava com a irmã Lúcia era que os católicos, os bons, permaneciam da mesma forma, sem fazer nada para se estabelecer a devoção, o Imaculado Coração de Maria, e os maus permaneciam da mesma coisa, como na época de Noé, comendo, bebendo. E hoje em dia nós vemos as pessoas comendo, bebendo, se prostituindo, usando droga, cometendo pecados, heresia por cima de heresias, seitas protestantes daqui e dali, indo para as seitas e fazendo coisa errada, como se a igreja mandasse fazer coisa errada. A igreja nos chama a ser santo. Levítico 19:2, sede santo porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Quando a Virgem Maria nos chama isso, e nos chama a fazer o jejum, a penitência, nós não queremos seguir. Que tipo de devotos somos nós? Que tipos de escravos da Virgem Maria somos nós? Por isso eu vos exorto, irmãos, leiam o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria e se consagrem à Virgem Maria. Mas não só se consagrem como uma moda, como porque está todo mundo se consagrando, não. Porque lá, como está no livro de Apocalipse, o demônio vai perseguir a Virgem Maria, e na terra ele vai perseguir e ultrajar principalmente na pessoa dos consagrados à Virgem Maria, porque acabando com a devoção à Virgem Maria, acaba com o amor a Deus, pois muitos ex-protestantes que se consagram, até cardeais que eram de outras seitas, cardeais não, até bispos que eram de outras seitas, padres que vêm, eles dizem, eles contam, que perceberam que aonde se tem um fervor maior na devoção à Virgem Maria, mais se amam a Jesus Cristo. Mais se amam a Jesus Cristo. E Satanás, ele quer acabar com a verdadeira devoção à Virgem Maria, porque as pessoas estão amando a Jesus Cristo. Como podemos ver no Apocalipse, o dragão que persegue a mulher. Por que ele persegue a mulher? Porque ele persegue a Cristo, e podemos ver que essa mulher dá à luz a pessoa que governaria o mundo. E podemos ver que a profecia que está em Gênesis, eis que colocarei entre ti e a mulher a inimizade. E a inimizade é a santidade de Deus, pois o demônio é inimigo de quem vive a santidade de Deus. Então nos consagremos à Virgem Maria. Até quando nós seremos escravos de Jesus Cristo pelas mãos de Maria? Temos que ser até o fim, porque hoje em dia nós muitas vezes estamos sendo o dragão que persegue a Virgem Maria. Deixe de ser dragão e passe a ser escravo da Virgem Maria, pois tu és profeta pelo teu batismo, e o último profeta do Antigo Testamento foi escravo da Virgem Maria, que foi São João Batista, que foi consagrado a Jesus pelas mãos de Maria. Ele foi o primeiro escravo. Então, sejamos fiéis a esta boa mãe, sejamos fiéis a Deus, pois Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Então, não sejamos os perseguidores que querem impedir o cumprimento dessa profecia, pois se você não tem a devoção à Virgem Maria e persegue essa devoção, você é este dragão do Apocalipse 12. Então, sejamos os escravos da Virgem Maria, sejamos os escravos dela, pois católico com Maria, apóstolo dos últimos dias. Salve Maria Imaculada e sejamos santos de acordo com o Imaculado Coração de Maria. Amém.